Oi, gente! Belém tem história em cada esquina, não é verdade? E as suas ruas são verdadeiros capítulos do nosso passado. No especial Ruas de Belém deste ano, série de mini documentários, reportagens especiais e, lógico, o nosso tradicional bate-papo aqui no DOL. A gente vai mergulhar hoje nas curiosidades dos pontos turísticos, o que torna essa nossa cidade tão linda, tão bela e tão especial. A gente vai conversar com o historiador Márcio Neco, que já é figura que vocês já conhecem aqui do DOL, para falar um pouco mais sobre as ruas da nossa capital paraense e como elas fazem da nossa capital ser tão extraordinária. A gente começa a partir de agora. E você piscou e eu já estou aqui com meu convidado especial, Márcio Neco. Que isso, amigo! De volta aqui, ele que é historiador, como eu já disse para vocês na abertura do nosso especial, para falar um pouco mais sobre essas ruas da nossa capital. Márcio, a nossa segunda temporada falando especificamente sobre ruas históricas e é sempre pai d'égua te ter aqui, mano. Eu que agradeço, nós que por meio desse trabalho belíssimo de divulgação da nossa história, das nossas ruas, nós já percorremos tantos caminhos, né? É verdade. Já fomos por um lado, dobramos para o outro, seguimos direto, voltamos. Na rua, por cima, por baixo, sentado em pé. E só quem ganhou com a nossa caminhada foi o público. Foram as pessoas que puderam, cada vez mais, estão interagindo, né? Estão conhecendo a história dessa nossa linda cidade. É verdade. E hoje nós vamos falar sobre 10 delas que fizeram referência nesse especial. Nós tivemos mini documentários na parte da programação da RBA TV no intervalo, reportagens especiais dentro da programação também dos nossos telejornais e hoje, além, logicamente, da série do Jornal Diário do Pará, e a gente vai falar sobre alguma delas. Queria começar pela Avenida Pedro Miranda. O que a gente pode destacar, assim, de curioso e tal, bacaninha? Começa logo por uma das mais distantes, que a gente vai parar muito, né? Mas vamos tentar seguir, irmã. Pensar toda aquela área do bairro da Pedreira como uma área que ainda não era ocupada, que vai receber muitos moradores vindos do Marizal, né, que queriam ter um pouco mais de liberdade para suas práticas e vão começar a ocupar, então, ali o bairro da Pedreira. Inevitável que houvesse ali a abertura, né, de uma rua, muito também em decorrência da estrada de ferro Belém-Bragança. Porém, era uma rua ali cheia de alagados. É por isso que ela é tão larga? Também passa por isso, né? Por esse projeto e aí dessa ocupação dessas pessoas. Depois vão vir as transversais, né? Sempre se diz que a Pedreira, né, um bairro que nasce junto com o Marco, não oficialmente, né? Vão nascer as transversais e isso vai influenciar muito ali para aquela ocupação. E a Pedro Miranda é como que esse coração, né, do bairro da Pedreira. Interessante que hoje em dia, ela começa numa aldeia cabana, num espaço cultural de festa que confere identidade para a Pedreira e termina, não precisa nem de comentários, numa praça chamada Eneida de Moraes. Então, olha só como essa rua, ela carrega, ela agrega cultura, tradição, né, para essa cidade. Aí tem esta ocupação. Quem vai ser o Pedro Miranda? Interessante que é um sanitarista, médico sanitarista, amigo do Antônio Lemos. E ele vai encontrar profundas dificuldades justamente para realizar seu trabalho, porque a Pedro Miranda era uma área completamente alagada, de difícil acesso, né, e até coladinho ali, né, da própria Sacramento, você percebe, e os mais velhos dizem, né, que eram alagados e tiveram que fazer vários aterros, isso é verdade? Vários aterramentos, né, ocupações ali bem insalubres. Eu tenho percebido que a senhora tem se interessado pela história de Belém, né? Demais. Tá muito... Não, eu tô demais, porque tu sabes, eu tô muito... Meu amor, eu tenho uns melhores amigos inteligentíssimos desse mistério e eu sempre ouço a Bisa que eu chamo é a avó do meu marido, Bisa, porque o Paulinho chama ela assim, e é Bisa dele mesmo. E ela fala muito, aqui meu filho, tinha igarapé que passava aqui do lado e tinha não sei o quê. E eu lembrei disso agora, que você falando sobre a questão dos alagados em si. Certamente. E aí nada mais conveniente
que o nome desta avenida vai homenagear justamente este médico, né? Pedro Miranda, né? Um médico sanitarista que desenvolveu ali um trabalho. Você falava de amigos, né? Ali também a Pedro Miranda sempre foi local, um palco de encontro de amigos, para os amantes da boemia, dos entretenimentos, das altas horas. Gente, tem, tínhamos olha, a de casa quilo de aqui, de espetáculos quilo. Shangri-La, que dispensa comentários. Temos ali o surgimento dos cinemas, né? Que vão dar esse caráter também muito cultural para Pedro Miranda. Entendi. Temos aí um dos primeiros supermercados a surgirem nessa avenida, né? Também que era o Carisma, né? Então, uma avenida que até hoje ela pulsa o bairro, né? Sim. É como se fosse um coração do bairro e ali de muito movimento hoje em dia das casas comerciais, das igrejas, do mercado da Pedreira. Vale destacar que hoje em dia na Pedro Miranda fica, né? Que era a paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, a Pedro Muita Miranda... coisa pai d'égua na é interessante Pedro Miranda, que né? a Pedro Miranda ainda se renova, né? E eu tenho certeza que é uma avenida também do futuro, né? Novas coisas vão chegar para aquelas populações que ali vivem e desenvolvem não só atividades de lazer, como suas atividades econômicas também. Opa, bora que a lista é grande, meus amores. Até coloquei os meus óculos, entendeu? Para não esquecer nenhuma delas. Segunda, vamos dar uma passadinha na Avenida Alcido Cacela. O que a gente pode destacar da Avenida Alcido Cacela? Tá meio que ali na Ilharga no final, né? Tá ali na Ilharguinha e tal. Terminou a Pedro, já vai para Alcindo. É verdade, né? Irmã. E a gente lembrar do Alcindo Camba do Amaral Cancela, prefeito da cidade de Belém de 1935 a 1939. É interessante que aquela avenida ali, ela surge e nasce justamente para conduzir as pessoas do bairro de Nazaré ao chamado forno crematório, criado pelo intendente Antônio Lemos em 1901. E ela surge não como Alcindo Cacela, mas surge como Avenida do 22 de Junho, né? Que fazia uma alusão ali à data da Constituição, né, da Constituinte, elaborada aqui no estado então antes... do Pará, 22 de junho. Tá. Né? Não e sabia. Aí, a Alcindo Cacela, ela vai ajudar justamente a promover o bairro, que confere a própria identidade. Não existiam as ocupações, né? Depois vão surgindo essas ocupações muito por conta da usina de cremação do lixo da cidade, né? Hoje aquilo foi desativado, se tornou um espaço cultural e depois vai se prestar essa homenagem ao Alcindo Cacela, né? E hoje nós temos uma avenida também que nasce e ali para conduzir a um local distante da cidade, né, que a usina crematória precisava ser um local distante, mas mesmo assim vão surgir as ocupações. E hoje ela também é uma extensa avenida que não mais conduz a uma usina, mas conduz a um bairro maravilhoso, que é o bairro da Cremação. Mas não distante dali, eu preciso dar uma paradinha na rua Oliveira Belo. Eu gosto desse nome, Oliveira Belo. É belo. Eu acho que muitos paraenses já passaram por lá e não sabem. Ela é curtinha, né? Porque ali na Oliveira Belo nós temos o quê? Nós temos a Santa Casa de Misericórdia. Sim. Né? Inúmeros e inúmeros paraenses nasceram na Santa Casa de Misericórdia. Como diz a minha mãe, lá em Altamira, do lado do vento, o menino já nasceu ali. Então já nasceram na Oliveira Belo. Sim. Né? Ele que era, a Oliveira Belo, essa homenagem, que ele era ali um lutador pela questão da independência do Pará, vai se colocar ali na revolta de 14 de abril, e então vai ter essa rua em homenagem a ele, né? Sendo que o principal destaque da rua Oliveira Belo, que está no Marizal, no bairro do Marizal, é justamente a Santa Casa de Misericórdia, né? Ela se torna uma referência para aquele espaço, né? Ela que foi construída ali em 1900 ainda como um hospital de uma irmandade de pessoas associadas, né? Mas depois vai ganhar estes novos áreas, novas reformas vão surgindo, e a partir daí também toda a urbanização e ocupação daquele espaço. E o bacana é que ainda é referência até hoje. Mas olha, eu sei que a gente está para Bandola do Centro, né? Ali na Oliveira Belo, mas eu queria José Mariano de Oliveira Belo. Olha aí. Eu queria fazer um leve retrocesso, quase um moonwalker do Michael Jackson, tá? Por quê? Porque eu... Exatamente. Porque eu lembrei... Vamos falar da minha rua? Porque
Avenida Tavares Bastos, ali na Maramba, na Marambaia, o bairrozinho Pai d'Égua. Gente, assim, não fazendo referência de que seja uma coisa de interior, mas ela tem um visual que me lembra as coisas, sabe, menores, e é tudo pertinho. Você sai ali, você tem um supermercado, você tem uma farmácia, você tem uma feira, você tem tudo ali muito fácil. E agora virou, né, beijo para todos os que moram na Avenida Tavares Bastos, né? Pessoas ilustríssimas, né? Obrigada! Amadas do meu coração. Mas dizer, irmã, que hoje, se você encontra toda essa facilidade nessa avenida, nem sempre foi assim, né? Aureliano Cândido Tavares Bastos, né, era alguém muito relacionado com a questão das pesquisas amazônicas. Em 1866, ele vai escrever um livro, O Vale do Amazonas, né? Então era alguém que vinha para cá fazer pesquisas e mereceu esta justa homenagem se perpetuar na história, na memória. Mas ela nasce ali dando também sentido ao bairro da Marambaia. Sim. Né? Ali era uma área por completo de mata. Né? É que nasce ali também pela questão da estrada de ferro Belém-Bragança, mas nós não temos ocupação. Uma grande área de mata somente existia lá. E é por meio da Tavares Bastos também que o bairro da Marambaia ele começa a ser ocupado. Né? Sim. E aí nós vamos ao longo das décadas percebendo esse desenvolvimento, né? Que de fato hoje em dia a Avenida Tavares Bastos ela é cheia de opções. Muitas opções, né? E de tudo um pouco. Comerciais, né? De tudo um pouco, venda, né? farmácia, oficinas, é muita coisa. Vale destacar que ela esteve em uma polêmica ali no ano de 2009, um pouco da abertura dela, né? Onde nós temos hoje o conjunto do base, ele era fechado, né? Isso. Não tínhamos acesso, e a Tavares Bastos, ela passa já recentemente por essa questão dessa polêmica e acaba que vai ser dando aberto fluidez. Esse fluxo. Né? Exatamente. Dando fluidez, dando movimentação. E hoje em dia ela é uma avenida de grande movimentação na cidade. Muito boa, maravilhosa. Eu amo. Bom, meio puxa-saco, né? Porque eu moro lá. Bom, mas enfim, vamos para Marechal Hermes, que a nossa lista é grande, hein? Então, quem não conhece, né, o Marechal Hermes da Fonseca, quando a gente estudava, tinha uns trocadilhos na escola. Melhor né? a gente evitar, melhor porque a gente pegava isso, pesado né? naquela época. Pra gente lembrar que Marechal Hermes, mas é o Marechal Hermes da Fonseca, Sim. é aquele que foi presidente da República. E aí pensar, irmã, que esta rua, Marechal Hermes, ela nasce a partir do crescimento da expansão de Belém, porque ali era um grande alagado, então ela não existia esta rua, né? Então ela vai ser aterrada, né, tudo aquilo ali para passar a existir a rua, e aí vai receber esta homenagem, né, de Marechal Hermes. Hoje em dia ela vai ali até a Presidente Vargas, né, Sim. homenageando esse que foi um grande presidente já da República. Né? Então nós temos aí esse processo de urbanização com uma tendência aqui em Belém a homenagear as grandes figuras da República, né? Daqui a pouco acho que a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, e aí Marechal Hermes acaba sendo homenageado, né? E hoje também, para quem não conhece, e a rua é aquela que às vezes a gente de tarde costuma marcar com a família também, para ir tomar uma água de coco no nosso lindo Ver o Rio. É verdade. Cartão postal. É lindo. Né? Então, uma rua não tão grande, paralela agora passa o Porto Futuro, né? E espera-se aí que com a vinda da COP30 ela ganhe mais movimentação, porque ela já tem o terminal hidroviário. Sim, né? E ali temos a segunda etapa do projeto Porto Futuro. Então, a gente lembrar que a Marechal Hermes homenageia o nosso presidente Marechal Hermes da Fonseca. Pai d'Éguão. Vamos então para Travessa Campos Sales. A Rua do Passinho. É? O crescimento do bairro da Campina, ele era, no início, né, nós tínhamos o bairro da Cidade, a chamada Cidade Velha. Depois nós vamos ter o bairro da Campina, que ainda não era totalmente preenchido pela atividade comercial. Sim. Né? Só que a gente fazendo aqui um ensinamento, a gente costuma dizer, eu vou lá no bairro do comércio, ou eu vou lá embaixo. Né? O bairro é da Campina. A atividade predominante é que é a atividade comercial. Mas não era assim. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ali residências,
E aí nós vamos ter a residência de uma família chamada Família Pombo, que vai ali residir, e ao lado vai construir uma capela, né? Como era comum antigamente as famílias mais abastadas construírem suas capelas. Capela de Nosso Senhor dos Passos. Sim. Né? Que tinha uma intensidade muito grande na Semana Santa, nessa época. E aí vai ficar este apelido de Rua do Passinho. Né? Mas posteriormente, como eu estou falando aqui, né? Que nós costumamos ter ali mudanças, né? Na República, no nome das ruas, ela deixa de ser Rua do Passinho e passa a ser Campos Sales, né? E eu gostei. Também deixa de ser uma rua de moradia residencial e assume também depois um caráter comercial. Hoje em dia, Capela Pombo se encontra fechada e nós torcemos que tão logo possa haver a reforma pela valorização do nosso patrimônio histórico e para que as pessoas que transitam na Campos Sales, antiga Rua do Passinho, possam contemplar aquela beleza arquitetônica, religiosa, uma joia, uma pérola do patrimônio histórico paraense. Bacana. A próxima parada da gente vai ser o seguinte, não é com tantas coisas religiosas, mas é extremamente importante, que é a nossa estradinha da Ceasa. Ou Estrada do Murucutu. Ou Estrada do Murucutu. Aqui com a ocupação portuguesa, muitos indígenas eles vão se alojar distante da cidade, né? Lá era um local distante da cidade, né? E ali vão construir ali o espaço, a comunidade Murucutu. Porém, depois da chegada dos religiosos, né, eles vão chegar até lá, os carmelitas, e vão construir ali uma capela, onde até hoje nós temos ainda ruínas, depois vai se tornar um engenho no Murucutu. E aí é um local ali de ocupação, de resistência, mas também ela fala muito também sobre uma questão da escravização, construção do engenho. Ali houveram pessoas escravizadas. Sim. E aí depois nós vamos ter um morador, certo, que ilustre por ali, que é Antônio Lande, né? Ele vai ali também reformar a capela, né? Ele vai assumir o engenho do Murucutu, mas o que eu mais gostaria de destacar, que é a atual Estrada da Ceasa, antiga Estrada do Murucutu, é local também de escravização indígena, escravização dos negros vindos da África, né? E vai se constituindo, isso com esta urbanização. Posteriormente nós vamos ter algumas ocupações ali. Como Estrada da Ceasa, ela só vai mesmo ganhar esse nome já na década de 70, quando o governo federal decide construir para lá uma companhia de abastecimento do Pará. Central de Abastecimento do Pará. Perfeito. Vai dar essa identidade a ela como Estrada da Ceasa. Infelizmente, ela tem uma outra página lamentável na nossa história, que era um local de muita violência, né, de descarte ali, de desova, né, de pessoas, né, tem esse lado aí, nem tudo, como a senhora sempre diz, são flores, nem né, sempre, né, mas hoje em dia ela ganha já ocupações, condomínios e está ganhando também áreas de lazer, né? Então a Estrada da Ceasa acaba sendo aí também pertencente a essa nossa cidade e a compreensão também desse processo de urbanização. Quero dar uma passada agora na Travessa 14 de Março. Travessa 14 de Março. Vamos lá. Tá parecendo aquele negócio de cruzadinhas. Joga no meu peito a curiosidade pai d'égua de lá. É interessante que, assim, uma questão particular minha, eu penso que esta avenida ela deveria ter sido muito mais explorada. Para quem não sabe, é na 14 de Março que nós tínhamos o Igarapé, né, em que foi achada a imagem, né, de Nossa Senhora de Nazaré. Porém, nós não podemos julgar o tempo passado com os nossos olhares de hoje, né? Isso não foi valorizado, acabou ali acontecendo muito aterramento, né? O que hoje nós chamamos de canal, que talvez tenha uma água ali com odor, suja, né? De descarte de dejetos, mas ali é como que ainda um resquício, um fragmento daquilo que foi o Igarapé, as águas em que a Santa Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada. E aí este nome, 14 de Março, é interessante. Ainda agora eu falava para a senhora sobre os locais que com a
vinda da República, o Gentil Bittencourt, na época, um conselheiro, vai ali propor mudança de muitos nomes. E nós vamos ter muitos nomes elogiando os personagens, as figuras, os heróis, digamos assim, da República. Mas a Travessa 14 de Março, ela permanece. É a única que permanece homenageando a então imperatriz do Brasil, mulher de Dom Pedro II, Teresa Cristina. O 14 de março era a data do nascimento dela. Eu ia perguntar, né? É a data do nascimento, né? Aí é interessante isso, né? Que a outra, que é a Generalíssimo Deodoro, era 2 de dezembro, homenageava o Dom Pedro. Né? Mas é interessante que ela consegue, a 14 de março consegue se perpetuar, mesmo com tantos avanços, com o aterramento do Igarapé, né? Depois, em 1921, um grande serviço para Belém vai ser construído nesta avenida, que é o Pronto Socorro Mário Pinotti, né? Mas na época é muito interessante isso, que ela consegue, sendo praticamente a única rua a permanecer fazendo alusão aos personagens do Império, né? E faz uma homenagem aí a Teresa Cristina, né? A data de aniversário dela. Olha, aniversário da gata garota, né? Vamos dar um pulinho ela agora, chique, gente. Né? Ela é chiquérrima, né? A pessoa... Se bem que eu não posso falar nada que 15 de agosto tá bom pra mim. Vamos, que a gente tá na nossa reta final. Olha só, as últimas duas. Eu queria dar uma passadinha na Travessa Padre Prudêncio. E aí? Já foi chamada de Rua da Misericórdia e Rua Lande, que nós temos registros históricos. Eu gosto da Rua da Misericórdia, acho legal. Misericórdia. Misericórdia. Mas aí, também irmão, nós temos registros de que Mas Lande... explica por que era Misericórdia antes. Por conta também das igrejas que foram lá construídas. Mas nós temos também registros de que Lande morou lá. E aí, esse processo de valorizar personagens que prestaram serviços ao governo, ele é muito forte na cidade de Belém. E acaba esta rua ganhando este nome, Padre Prudêncio, porque ele também foi deputado da província do Pará, ele também era juiz, né? E, enfim, e ele era contra, ele lutou contra os cabanos. Hoje nós valorizamos a cabanagem, mas houve um tempo que ela era vista de uma maneira marginalizada, né? Então acaba que ele chega a ser comandante de tropas também em Cametá, né? E aí acaba que esta rua vai perder o nome de Misericórdia, depois vai perder o nome de Rua Lande e vai passar, né? As homenagens, elas falam, irmão, muito mais de quem está homenageando do que do homenageado. Porque geralmente o homenageado ele já partiu, já construiu sua história. Sim. Mas as homenagens, a nomeação de uma rua, criação de uma estátua, a construção e homenagem de uma praça, fala muito mais de quem homenageia, né, da intenção política, de quem está homenageando, do que do próprio homenageado. Então a ideia era justamente exaltar essas pessoas que lutaram contra os cabanos, né? Entendi. E Padre Prudêncio vai acabar sendo uma pessoa dessa e vai achar por bem ali perpetuar o nome dele, né, nessa memória da cidade, colocando o nome da rua de Padre Prudêncio. Bom, para passar régua, a nossa 10ª parada estratégica vai ser na Avenida Bernardo Saião. Vamos para longe e agora. E aí, vamos para longe, vamos lá. O que a gente tem de interessante para compartilhar com a galera aqui do DOL? Uma rua alagadiça, né? Mas que começa a ter ali ocupações pequenas, mas de pessoas que traduziam um lado de extrema pobreza da cidade de Belém. Elas começam então a ocupar a Bernardo Saião, chamavam de Estrada Nova, né? E aí nós temos, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, os americanos precisando desse espaço para construírem bases, devido que os aviões eles não conseguiam ainda na época voar sem abastecimento, então precisavam de muitos locais para abastecer. E é a vinda desses americanos para Belém que depois, nessa área alagadiça, nessa área cheia de insetos, muitos soldados americanos vão adquirir doenças, né? E aí o que é que vai acontecer? O governo americano vai ali prestar um auxílio de um alargamento, de uma abertura dessa avenida, que vai acabar favorecendo ali o bairro do Jurunas, da Condor, do Guamá. Então vai haver ali
este alargamento, digamos, uma melhoria, né, a construção de uns diques, e aí vai haver um processo mais acelerado de ocupação. Ou seja, mais pessoas vão morar naquela região, mas que, na verdade, ela ainda não contemplava condições muito dignas. Só é ali, pelo ano de 97, é que vai se começar um projeto a longo prazo para dar mais dignidade. E ano passado nós tivemos aí, né, boa parte dela sendo aí entregue com dignidade, com saneamento, e a Avenida Bernardo Sayão. Então ela traduz muito essa relação política dos americanos, do governo brasileiro para com a gente. E aí o Bernardo Sayão quem é? Nós vamos ter isso acontecendo ali final da década de 40, já início da década de 50, no governo Juscelino Kubitschek. Bernardo Sayão é um braço direito dele, né? Apelidado de abridor de estradas. Né? Ele é responsável também pela abertura, pela construção da nossa Belém-Brasília. Então, quando esta avenida ela é ali mais ou menos finalizada, resolve-se homenagear Bernardo Sayão, né, que acabou também morrendo em terras paraenses. Uma árvore vai cair em cima dele e vai morrer. Meu Deus! E vai receber esta homenagem. Hoje em dia, dá gosto de ver que não só a Avenida Bernardo Sayão, como muitas dessas ruas, irmã, que nós falamos, e muitas outras que não entraram aqui, elas conseguiram evoluir um processo de urbanização e hoje elas conseguem fazer o que é principal. São ruas não só porque ajudam as pessoas a trafegarem o direito de ir e vir, mas porque dão dignidade a esse cidadão de Belém. Essa Belém de 409 anos, do qual aqui o DOL, a RBA, se preocupa tanto em mostrar a história dessas ruas, e é uma alegria a gente ver a evolução. Não só uma evolução estética urbana, mas uma evolução na vida de quem dia a dia trafega nessas avenidas, de quem precisa se utilizar delas, como o seu testemunho da agora, né? Que na Tavares Bastos está, show de bola, que tem tudo. É essa Belém que nós queremos, é essa Belém que nós queremos sempre traduzir em ruas, né? Falar da história, falar dos desafios, mas falar também dos avanços. Então, parabéns novamente ao DOL, que nos traz aí 10 ruas que são tesouros nossos, né, da nossa cidade, e que nos permite conhecer um pouco da história delas. Show de bola! E sempre mais pai d'égua ainda quando a gente traz o Márcio Neco aqui, que traz essas curiosidades. Márcio, mano, que isso, já de casa. Muito obrigada pela tua companhia mais uma vez para trazer de maneira tão leve e agradável. Sempre massa. É isso, gente. Obrigada pela tua companhia em mais um especial aqui do DOL. O projeto Ruas Históricas tem a realização do Diário do Pará, RBA TV e DOL. Patrocínio, claro, você merece o novo. HSM, qualidade de atendimento humanizado num só lugar. Prefeitura Municipal de Belém, 407 anos. Brilha forte a nossa gente. E Vale, transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Belém, 409 anos. Realização RBA TV e Diário do Pará. Oferecimento Alepa. Claro, você merece o novo. HSM, qualidade e atendimento humanizado em um só lugar. Vale.